A oferta de sacrifício sempre esteve relacionado à honra e não ao valor monetário. A oferta no altar sempre esteve e sempre estará linkado com o ofertante. A Bíblia diz em Gênesis 4 que Deus se agradou de Abel, o ofertante, e da sua oferta. E Deus não se agradou de Caim, o ofertante, e da sua oferta. Porque Abel deu das primícias do rebanho. Abel deu o melhor para Deus. Caim deu o que sobrava. Abel passou os olhos assim no rebanho e falou assim: qual é o melhor novilho? Esse? Então, primeiro para Deus, depois para mim. Abel passou os olhos e viu qual é o melhor cordeiro, o mais perfeito, sem defeito. Esse, então, primeiro para Deus, eu em segundo plano. Aquela oferta mostrou para Deus o quanto Deus era considerado ou honrado pelo ofertante chamado Abel. Caim pegou lá uma oferta boa, mas não era o melhor, e deu. E Deus não se agradou nem de Caim, do ofertante, e da sua oferta. Quando a Bíblia diz, ô Erasmo, lá em Provérbios 3, 9 e 10, honra ao Senhor com os teus bens, ofertas, e com as primícias de toda a tua renda, dízimo, e se encherão fartamente os teus celeiros, que é a sua vida financeira, conta bancária, empresa, portas abertas, e transbordarão de vinho os teus lagares, que é alegria, prazer, ter uma vida prazerosa. Deus ele diz que para encher o celeiro e transbordar de vinho os lagares, ou seja, alegria, depende da honra que eu apresento a Deus. Não é simplesmente o valor monetário, é aquilo que o valor monetário está expressando sobre o ofertante. A sua oferta leva o seu DNA. Um exemplo, se você pegar 100 reais agora, o outro aqui pegar 100 reais, monetariamente, o valor é igual. Monetariamente, é 100 reais cada um. Não muda nada. Só que os 100 reais dele leva o DNA dele. E os 100 reais dela traz o DNA dela. Traz a honra que eles estão dando para Deus. Aí ele está dando 100 reais porque é tudo que ele ganhou hoje. Trabalhou o dia inteiro nesse sol quente, ganhou 100 reais, ele está dando de oferta. E os 100 reais dela, e nada, é a mesma coisa, porque ela tem muito mais, é sobra. Monetariamente, aqui no altar, parece igual. Mas para Deus o que vale é a honra que aquela oferta está expressando do seu ofertante. Eu não sei se você está conseguindo entender. Eu não sei se você está conseguindo compreender. Um estudo recente agora deu que versículos na Bíblia falando de fé e esperança tem 500 e poucos. Versículos falando de prosperidade, oferta, tem 2.350 versículos. Tem mais versículos na Bíblia falando de oferta do que de salvação. A coisa é tão sério do ofertante, que tem mais versículos falando de oferta, ô Alex, do que do ofertante. Você sabe por quê? Porque a oferta expressa quem é o ofertante. É tão forte que em Malaquias Deus ele diz: se eu sou o Senhor, cadê a minha honra? Se eu sou o Pai, cadê o respeito? Vocês pegam um animal coxo, o pão bolorento, e colocam no meu altar e diz que eu sou o seu Senhor? E Deus fala assim: leva isso para o teu governador. Naquela época o pessoal já fazia média com os governantes. Leva para o governante aí para ver se ele aceita. Leva o defeituoso para o governante, vê se ele aceita. Aí Deus diz, aí você traz o defeituoso e diz que está me honrando? A oferta é tão sério que Jesus ficou, a Bíblia diz, no gasofilácio. Era mais ou menos parecido com isso aqui.
Jesus. As pessoas vinham dar oferta. A Bíblia diz que Jesus, abre aqui um pouquinho para mim. Jesus colocou o gasofilácio, assim, ó, abre mais, na frente dele e falou assim: pode vir ofertar. Mas ele ficou assim, ó, deixa eu ver quanto você está dando. Deixa eu ver. Está ofertando, deixa eu ver. Bota aqui sua oferta que eu quero ver. Assim. Se um pastor fizer isso hoje, sem fazer isso, a pessoa já diz que o pastor é ladrão? Se ele falar assim, deixa eu ver quanto você está dando hoje de oferta. Bota aqui, gasofilácio, que eu quero ver. Quanto que é? Depois que todo mundo fez isso e deu, Jesus chamou os discípulos e falou assim: aquela viúva ali, ela deu mais do que todos juntos. Porque tiveram ricos aqui que deram grandes quantias, Jesus falou. Mas era o que sobrava. Mas essa viúva, ela deu 2 moedas. 2 moedinhas. Humanamente falando, insignificante. Mas Jesus falou: mas foi todo o sustento dela. Não é quanto você dá, é com quanto você fica. É o que aquela oferta está dizendo sobre o ofertante. Jesus falou, ela deu todo o sustento, ela deu mais. Monetariamente, não. Mas ela, para honrar a Deus, ela fez mais do que todo mundo. Ricos deram grandes quantias, mas era o que sobrava. Mas aquela oferta mostrou o quanto Jesus representava para aquela viúva. E Jesus chamou atenção para isso. Por que você acha? Romanos 15:4. O que está escrito para a nossa lição, ensino. O que isso vai me ensinar? O que eu tenho ofertado? Porque a oferta sempre vai falar quem é o ofertante. Assim como ela me eleva, quando eu paro de honrar, de obedecer, de servir, eu fui subindo, ó, degrau por degrau. Ó. Eu fui sacrificando, gemendo, obedecendo, honrando. Cheguei! Aí aqui eu estaciono. Eu não coloco a mesma força, a mesma honra no altar, a mesma dedicação no altar. Sem eu perceber, eu começo a voltar para a estaca zero. Quando eu abrir os olhos, eu acordar, estou aqui de novo, vendendo empada, de porta em porta, sem o carro, sem isso, sem aquilo outro. Eu estou falando isso, não é que vai acontecer não, porque eu já vi acontecer. Porque assim como a minha honra no altar me eleva, a minha desconsideração com o altar, o meu pão imundo agora e bolorento no altar, faz eu retroceder. É simples de entender.